Olá a todos, e hoje trago-vos aqui a minha opinião deste livro, o livro mais recente de Miguel Sousa Tavares. Este é o primeiro livro que eu leio do autor, nunca li nada dele, já ouvi boas opiniões de outros livros que ele escreveu, mas pronto, esta é a minha estreia com O Último Olhar, o livro mais recente, como eu já disse. Este livro foi uma história que mexeu muito comigo, porque fala de uma temática que para mim é bastante delicada, que é a temática do Covid, como todos nós sabemos, e que não será só para mim, que foi uma fase difícil. Muito mais pessoas terão passado pelo mesmo que eu, ou pior ainda. E então foi um livro bastante emotivo, e tive alturas de ter que parar de ler para conseguir lidar com esta leitura e também com as minhas memórias. Até parece que eu estou a falar de memórias de há muito tempo. Não, são memórias que ainda nem passou um ano, mas que estão bem presentes na minha cabeça. Portanto, este livro fala-nos tem duas personagens muito importantes. Temos o Pablo, um senhor espanhol, e a Inês também, espanhola, e o Pablo... Este livro começa por nos relatar o Pablo com 93 anos, a sair de uma casa de repouso, a Casa de Repouso Vale Encantado, onde estão, que acolhe pessoas de idade, e que neste momento são pessoas que estão uns infectados com Covid e outros que não estariam infectados. E então começa com essa parte em que o Pablo está então a sair da Casa de Repouso. E durante essa viagem que ele faz, ele acaba por recordar toda a sua vida para trás, desde que nasceu até ao tempo atual. O Pablo, filho de pessoas simples, pessoas humildes, mas o Pablo recorda o tempo da Guerra Civil Espanhola e recorda com alguma alegria a sua vida familiar com os pais e a irmã, mas depois também a tristeza, tudo aquilo que eles passaram quando o pai teve que também ir para a guerra, na altura a Guerra Civil Espanhola, e eles tiveram que se refugiar. Pablo tem recordações muito dolorosas, porque não só passou pela Guerra Civil Espanhola, como depois acaba por acontecer também a Segunda Guerra Mundial, e Pablo e a sua família acabam por... Pablo, juntamente com o pai, vai para um campo de concentração de Mauthausen, não sei se será assim que se diz, e a mãe, a irmã e a mãe vão para são acolhidas noutra localidade, mas não vão para esse campo de concentração. Pablo recorda tudo aquilo que passou durante aqueles 4 anos, tudo aquilo que passou nesse campo de concentração. Foi separado do pai, foi acolhido por outras pessoas que estavam lá presas, encarceradas naquele campo de concentração, a quem ele acabou por ganhar bastante afeto, mas nunca perdeu a esperança de mais tarde vir a encontrar o pai. Acontece que o pai de Pablo morre, e há uma parte aqui deste livro quando o Pablo vem a saber que o pai morreu e que lhe deixa uma carta escrita onde lhe pede para ele nunca desistir de sobreviver. Essa parte deixou-me bastante emocionada. Pronto, é difícil não ficarmos quando nós somos apegados aos nossos pais,
e lermos sobre este assunto, pelo menos para mim, foi bastante emotivo. E depois temos a história de Inês. Inês é uma médica. A Inês é uma rapariga nova, uma médica bastante jovem, com 37 anos, é casada com um arquiteto bastante conceituado em Espanha, mas o relacionamento dela com o seu marido não será o casamento mais feliz. Inês, como médica, por vezes acaba por participar em congressos, e durante um desses congressos ela conhece Paolo, um médico italiano, com quem ela acaba por se relacionar e ter uma relação amorosa. Ou seja, ela, apesar de ser casada, mantinha aquela relação com aquele médico italiano que era mais velho do que ela. Paolo era um médico que não era casado, era um homem livre, mas que apaixonaram-se um pelo outro. E há um dia que Paolo avisa a Inês do que estava a iniciar-se, que era toda esta temática do Covid, de quando começaram a aparecer pessoas infectadas na China, e de quando começam a aparecer casos em Itália, e Paolo, apesar de gostar muito de Inês, acaba por também avisá-la, porque no fundo é colega dele, são os dois médicos. Só que Inês trabalha num hospital que nunca foi visto como um hospital que nunca recebeu doentes com Covid. Era um hospital que estava na retaguarda desculpem, um hospital que estava na retaguarda, que não recebia doentes infectados. E Paulo estava trabalhava num hospital em Itália que recebia doentes infectados, e a partir daí eles de vez em quando encontravam-se, mas a partir do momento em que Paulo avisa a Inês do que estava a acontecer, as coisas começaram a complicar-se, e eles já não podem, não se voltam a encontrar, com muita pena deles os dois. Paulo, porque apesar das saudades que sentia da Inês, porque era a mulher da vida dele, Paulo não queria que ela fosse para a Itália, para já porque não podiam sair do país devido à situação que estavam a viver, apesar de em Espanha ainda não se verificar os contágios que estavam a acontecer em Itália. Apesar dele não querer que ela viajasse e dela não poder, Paulo não queria que ela corresse o risco de ao ir para o pé dele, acabar por ficar também infectada. Pronto. Eu imagino que mais ou menos podem já imaginar o que é que irá acontecer. Eu não vos vou dizer, também não quero dar mais spoilers. Espero que não tenham sido spoilers aquilo que eu já vos disse, mas basicamente faz parte da sinopse o que eu vos disse. Pronto. Acontece que a Inês é uma pessoa que é muito de sentimentos. Primeiro, tem um relacionamento o relacionamento com o seu marido não é um relacionamento, digamos, que seja o mais afetivo, que não é. E Inês é também muito apegada aos seus pais, e começa-se a perceber que as pessoas que estão a ser muito afetadas ou mais afetadas seriam os idosos. E Inês sente a necessidade, já que não pode ir para ao pé de Paolo, ela acha que está na altura de ir para a linha da frente e ajudar de alguma maneira, já que que o hospital dela não trabalha, não recebe os doentes infectados,
ela acha que deve fazer alguma coisa, porque ela sabe que os idosos, e daí na altura chamar-se à doença do Covid a doença que matava os velhos, isto é muito difícil falar sobre isto. Ela, ao saber que os idosos estariam a sofrer muito porque começam a não ser aceitos nos hospitais, tudo o que sejam pessoas a partir dos 70 anos era-lhes recusado qualquer tipo de auxílio, e ela pensa em deixar os pais protegidos de alguma maneira, porque os pais viviam numa zona isolada, digamos assim, da civilização, numa zona rural. Inês abastece a casa dos pais com tudo aquilo que eles precisassem, de maneira a que eles não tivessem que sair de casa para ir às compras, e acaba por também ajudar a sogra, não é? A mãe do marido, e faz exatamente a mesma coisa que fez com os seus pais. E Inês decide então ir pede a um amigo que lhe arranje um lar de idosos, neste caso o Casa de Repouso do Vale Encantado, onde está o Pablo, e é aí que eles se irão encontrar, porque ela acha que deve, já que não pode socorrer no hospital os doentes infectados com Covid, pode pelo menos prestar auxílio como médica àqueles idosos que estão nesses lares e que irão precisar de alguma ajuda médica, porque nesses lares de idosos já nem os médicos lá vão, médicos de família, médicos de centro de saúde, já nenhum médico lá ia prestar socorro aos idosos. E então Inês oferece os seus serviços nessa casa de repouso. E aí Inês vai encontrar o Pablo e vai ver como o Pablo é uma pessoa especial, um homem que sofreu muito, e que, apesar de não ter morrido anos antes na guerra, no campo de concentração, e está a atravessar agora uma nova guerra, mas desta vez com um inimigo invisível, que é o vírus do Covid. E isto basicamente é o que está aqui neste livro. Agora, o que é que eu vos posso dizer, sendo que não é fácil para mim falar desta temática? Foi muito difícil. Eu, como já referi algumas vezes, trabalho numa escola e tivemos muitos alunos infectados, e eu acabei por ser infectada também, e foi uma fase muito complicada porque o Covid deixou-me sequelas que virei viver com elas para o resto da minha vida, mas pronto, tudo se ultrapassa. Aquilo que mais me custou durante esta fase foi eu não poder ver os meus pais. Estive muito tempo afastada deles, mesmo depois de eu melhorar, nem eu ia à casa dos meus pais, nem os meus pais à minha casa, e os meus pais revelaram há muito pouco tempo que durante todo o tempo em que eu estive, durante todo o tempo em que eu estive doente, eles nunca mais conseguiram ver televisão. A televisão na casa deles esteve sempre desligada, até ao momento em que eles souberam que eu já estava a começar a recuperar. Acontece que os meus pais sabiam que nós estávamos os três, eu, meu marido e a minha filha, nós estávamos doentes, e eles sabiam que nós não poderíamos sair de casa, não é? Além de estarmos infectados, também não nos deixavam sair, e nós chegámos a uma altura que os alimentos em casa também começaram a escassear, não é?
os bens mais necessários, como a fruta, o pão, pronto, certas coisas começaram a escassear cá em casa e então os meus pais, como não nos podiam visitar, sabiam que não nos podiam auxiliar, pelo menos mais perto, não é? Eles vinham aqui à minha casa, mas traziam-nos alimentos e deixavam-nos à entrada de casa, pelo lado de fora do portão, e eu falava com os meus pais através da janela. Não foi fácil. Tive sempre medo que os meus pais pudessem ficar infectados. Felizmente não. Foi uma fase muito complicada, porque eu não sabia até que ponto eles poderiam vir a ser infectados e sobreviverem a este vírus, porque os meus pais são pessoas já de uma certa idade e com doenças graves que, apanhando o Covid, poderiam não sobreviver. Pronto, ou seja, eu tive praticamente 3 meses sem ver os meus pais. Não foi fácil, mas ultrapassou-se. São sequelas físicas e psicológicas que vão ficar para o resto da nossa vida, mas que temos que ultrapassar. Ao ler este livro, eu acabei por reavivar as minhas memórias de tudo aquilo que eu passei naqueles 3 meses. E pronto, e foi uma leitura bastante emotiva. Foi uma leitura conjunta que eu fiz com o grupo das Bambinas. Pronto, já passou. Uma leitura que eu fiz em conjunto com o grupo das Bambinas, ao qual eu adorei fazer, claro. Nós fomos comunicando umas com as outras, fomos falando entre nós, e quase todas as pessoas que leram se emocionaram. Pronto, foi uma leitura que, mesmo não passando por esta doença, é impossível ficar-se indiferente a uma leitura destas. Pronto, esta é uma leitura para mim 5 estrelas. Quero agradecer à Porta Editora por me ter cedido este exemplar. Espero que tenham gostado da minha opinião e peço desculpa se me excedi um bocadinho, mas não é fácil. Quando nos toca a nós, não é fácil falar sobre o assunto. Então, até à próxima e boas leituras.